dos maiores absurdos que nós conseguimos passar hoje, como foi um absurdo também o prêmio que a Câmara deu para o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa sequência de absurdos que nós estamos assistindo não correspondem à realidade. Gostem ou não do que estou falando, eles estão falando uma grande mentira. Não existe Estado democrático onde impera a censura. Então, tudo isso que eles estão falando aí, eles só falam porque não estão aqui dentro do país. Porque quando convidados aqui dentro do país para prestar conta sobre a nossa democracia, nas instituições, no Senado e Câmara, eles simplesmente se recusam, ignoram o convite da Casa do Povo, eles ignoram prestar ao povo as informações que nós pedimos, porque sim, os deputados e senadores nos representam, eles são representantes do povo, e se um ministro está tomando decisões errôneas, ele deve ir à casa, quando convidado ou convocado, ir à Casa do Povo prestar seus esclarecimentos. Eles simplesmente aqui no Brasil ignoram o nosso povo, ignoram as nossas casas legislativas, para então viajar e ir para fora do país convidado por um grupo que fazem parte da base deles aqui dentro do país, para proferir esses absurdos, essas mentiras. Eu acho que isso daí não engana ninguém, exceto quem de fato faz parte desse projeto de poder antidemocrático. Muito bem, Caio. Deixa eu ir para Nova York, porque o nosso correspondente Daniel Lian está lá no evento para trazer mais informações, certo, Lian? Bom dia. Oi, Paulo. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo. E quem abriu esse evento ainda há pouco foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele disse que a Constituição do país está sendo ignorada neste momento. Michel Temer prega paz e harmonia, inclusive ele diz que o texto constitucional do país prega a paz e não está sendo respeitado neste momento. Michel Temer aconselhou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também o atual presidente Jair Bolsonaro a entrarem em um entendimento e levarem uma palavra de harmonia ao país, porque segundo ele hoje o país está em ebulição e a Constituição não está sendo respeitada. Alexandre de Moraes falou ainda há pouco que é preciso um regramento em relação às redes sociais, e esse é um problema que não ocorre apenas aqui no país, mas também é um problema mundial, mas que a democracia está sendo atacada pelas milícias digitais. No entanto, as instituições são sólidas no país e com isto a democracia venceu, segundo o ministro, que elogiou o processo eleitoral brasileiro. Neste momento, Dias Toffoli, como já ouvimos ainda há pouco um trecho, está proferindo as palavras. Os ministros foram alvos de manifestações aqui, de protestos em frente ao hotel onde estão hospedados, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, durante um passeio pela cidade, também acabou sendo importunado. No entanto, os manifestantes também permanecem aqui em frente ao Harvard Club, que é uma instituição aqui próximo à Quinta Avenida, numa região onde até mesmo uma região conhecida como a Little Brasil, que é aqui na Rua 46, esta instituição fica aqui muito próxima e é onde ocorre este evento. E há muitos brasileiros aqui na parte de fora protestando contra os ministros do STF. A gente continua acompanhando, dentro de instantes nós voltaremos aí com mais informações, viu, Paulo? Qualquer novidade, aciona a gente por aqui, Lian. Obrigado pelas informações. Zoe, tá aqui uma aspas do Alexandre de Moraes. Isso é um problema mundial, se referindo à falta de regulamentação das redes sociais. Por favor. Meu Deus, sério isso? Regulamentação das redes sociais, e ainda tem gente que fala que o Alexandre de Moraes é a favor da liberdade. A partir do momento que você começa a regulamentar alguma coisa que a pessoa fala, desculpa, mas aí começa a censura. E a censura aqui no Brasil já começou. Aliás, ele falou assim, que a Suprema Corte se baseia na Constituição, né? Respeitam a Constituição e apenas seguem aí as leis, e falou sobre o Estado Democrático de Direito. Olha, eu poderia passar horas aqui falando sobre todas as inconstitucionalidades desses últimos anos que o Supremo Tribunal Federal cometeu. Só que todo mundo está cansado de saber disso. Desculpa, mas um país onde você tem que pensar 1000 vezes antes de proferir o que você pensa, antes de você falar o que você pensa, pensar 1000 vezes em cada palavrinha que você vai usar para não ser mal interpretada, para não ofender o ministro X, para não ofender a instituição.
A partir do momento que num país você tem que pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa, desculpa, mas a ditadura já foi instaurada. Então eu poderia aqui alongar e falar sobre todos os crimes que essa Suprema Corte vem cometendo. Só que todo mundo sabe disso. E tanto é que está todo mundo nas ruas. O povo brasileiro acordou. O Alexandre pode vir com esse discurso hipócrita para tentar enganar aí algumas pessoas. Só que as pessoas colocaram um chega, as pessoas cansaram. Ele pode vir com esse discursinho aí para mostrar para as pessoas, para o mundo, que ele é super democrático. Só que até o New York Times já falou sobre as inconstitucionalidades do Supremo aqui no Brasil. Hoje o Brasil, no exterior, é visto como um país que não respeita os direitos e garantias fundamentais das pessoas. E tudo pelo Supremo Tribunal Federal. Não é o Bolsonaro que desgastava e manchava a imagem do Brasil no exterior. Muito pelo contrário, é a Suprema Corte. E o mais engraçado, o mais grave, é que eles falam que eles estão tentando combater a censura imaginária da cabeça deles, fazendo censura no país. E as pessoas não, os esquerdistas não percebem isso. É isso que me assusta. Uma grande parte sabe disso, as pessoas sabem disso, só que alguns preferem fechar os olhos para o que está acontecendo. Muito bem, Léo, por favor. Ai, Zoe, você sabe que eu gosto muito de você, Léo. Eu gosto muito de você, mas tem questões que são indefensáveis. E vão falar que eu tô te batendo. Inclusive, agora descobri, né, que você assiste a Globo Lixo, né, engraçado. Não, eu já falei aqui que eu voltei... Vamos prosseguir. Não, deixa eu terminar, deixa eu agora me defender dessa acusação. Ela vai ter que ratificar. Não, deixa eu te falar, eu já falei aqui no programa e expliquei o porquê. Eu não assisti a Globo há muito tempo, mas Travessia tá sendo sabotada, a audiência tá baixa. Eu gosto muito da Glória Pérez, que é uma pessoa de direita, e vários atores, que eu não vou citar nomes para não queimar aí eles, coitados, são de direita. E queimar por quê? Porque a grande maioria é de esquerda. Beleza. E aí vão ser perseguidos, entendeu? Então eu assisto para dar audiência para os meus amigos. Regulamentação da... Viu? Ele queria me queimar aqui com o meu público. Você viu como é baixa a esquerda? A esquerda é baixa, eles jogam baixo. Redes sociais. Mais uma vez, eu defendo a liberdade de expressão em diversos níveis. Eu fui no Monarca, eu fui criticado pela esquerda por conta disso. Eu critiquei dirigentes do PT, fui criticado por conta disso. Então eu tenho coerência. Agora, o que é preciso ser feito, e isso é urgente, é ter sim uma regulamentação específica em relação às redes sociais, no seguinte sentido: não é possível que parlamentares eleitos, que pessoas, que blogueiros difundam fake news à vontade e acham que isso é liberdade de expressão. Cometer crime não é liberdade de expressão. Difundir fake news não é liberdade de expressão. Tanto que a Zoe traz aqui, porque o Nicolas Ferreira teve quase 1,5 milhão de votos, porque aquela Zambelli teve 950 mil votos. Primeiro, isso não é excludente de licitude. Se você comete crime, não interessa quantos votos você teve, não interessa quantos empregos você gera, não interessa absolutamente nada. Você cometeu um crime. Que crime? E você precisa ser punido por aquele crime. Fake news? Se retratar por aquele crime. O que é fake news? Fake news é crime. O que é fake news? O que é fake news? Me diz. Mentiras, e quem decide o que é fake news? A legislação brasileira. Não, não tem legislação sobre fake news, cara. Se você comete injúria, calúnia e difamação, é uma coisa. Só que o Supremo agora, tudo que é contra o Supremo, tudo que é contra a esquerda é fake news. Você difundir fake news é crime. Não só está na legislação brasileira, como é doutrina e jurisprudência. Você não pode difundir fake news. Isso é criminoso. Isso não mas jurisprudência faz parte do regulamento brasileiro. Ministros. Mas faz parte do regulamento brasileiro. Então você mude o direito brasileiro. Se propõe a mudar o Você não acha perigoso brasileiro. Uma pessoa o Supremo Tribunal Federal decidir o que é fake news ou não? Você não acha que é perigoso Federal, isso? Ele é o guardião da Constituição brasileira. O que guardião do quê, cara? Você não vê o que eles estão fazendo, Léo? Você se contradiz, você fala que você é a favor da democracia, da liberdade, que é contra a censura, mas você defendendo isso, você é a favor da censura. E não só ele, todos os tribunais regionais federais, todos os tribunais estaduais, juristas, advogados, o Ministério Público também tem. O trabalho deles é excelar pela Constituição, só que na prática eles não estão fazendo isso. Você não pode difundir fake news, isso é crime. Ô, Léo, fake news é fake news, Léo. Meu querido Mastro Domênico. Uai, seu app de vídeos curtos.